tranquilo porque não estão mexendo contigo. Estão mexendo com a minha autoridade. E na minha autoridade ninguém mexe. Ai daquele que mexer na minha autoridade. E a Bíblia diz que Moisés manda cada tribo, cada líder de cada tribo, fazer agora, ou colocar uma vara de liderança, que era tipo um cedro, de liderança enfincado na terra, e deixasse lá. Essa era a ordenança de Deus para Moisés. Nem Moisés sabia o que ia acontecer. Mas a ordenança de Deus é: enfinca na terra, e agora diz, fale Moisés para o povo, que a vara que florescer, essa será a vara da autoridade que eu vou usar para guiar o meu povo. É esses daí que vão fazer expiação pelo meu povo. Eles poderão ou não terão terra local na igreja, na terra prometida, na terra que manda leite e mel. Mas eles terão, sim, de todos os povos, de todas as tribos, eles terão o recurso para sobreviver perpetuamente. Foi feito isso daí, e dizendo, ou fazendo isso daí, Moisés deixa as varas lá, amanhece, e a Bíblia diz que no amanhecer, a vara que estava cada um lá descascada com a marca, era algo chamado titônico, né? Era algo chamado um tabu, e eles colocaram lá as suas marcas, e a única vara das 12 que estava oposta, que floresceu, foi a vara, que era a vara da tribo de Levi, e quem estava naquela época coordenando a tribo de Levi era Arão. E Arão se transformou então em sacerdote, e depois de sacerdote, transformou-se em sumo sacerdote. Bom, essa vara ficou com Arão até o dia que ele foi enterrado por Moisés. E depois, essa vara ninguém mais usou. Essa vara que floresceu. Ela ficou dentro da arca do concerto. Sem raiz, sem sais minerais, não tinha terra, não tinha nada, como sobreviver, ou como era feito, ou como se mantinha aquela planta, nós não sabemos, mas nós sabemos que ali tinha o milagre de Deus. Então nós temos essa daí, depois nós temos o maná não apodrecia, o maná era, ninguém mexia nele, só era observado uma vez por ano, quando o sumo sacerdote ia fazer expiação no propiciatório, que é a parte de cima da arca. Como esse maná ficou lá todos esses anos, ou séculos, décadas, séculos, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que ficar intacta lá, porque lá dentro era onde o milagre de Deus se manifestava. Terceira coisa que fora colocada lá, e nós ainda não falamos e falaremos hoje, estava lá dentro as tábuas da lei. Repete comigo, tábuas da lei. Por que tábuas, pastor? Porque eram 2 tábuas de pedras lavradas, cortadas, retas, e arredondada na parte de cima, quadradas, e ali tinha os 10 mandamentos. E é sobre esses 10 mandamentos que nós vamos falar hoje, ou os mandamentos do Senhor. Entre muitas coisas que eu poderia, e nós poderíamos pregar hoje, e poderíamos pregar do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, nós poderíamos fazer menção da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem uma ordem, e nessa ordem ela se
ela se auto-explica. A palavra de Deus, ela se renova na nossa vida a cada momento. Assim também como o Espírito Santo, ou na concordância do Espírito Santo, o Espírito Santo leva o cristão para ter uma novidade de vida. Então, a Bíblia diz que fora feita desse jeito, que Deus vai falar. Bom, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vamos ver que a Bíblia, vamos lá, a Bíblia é a nossa regra de fé, conduta e moral. 3 coisas leva para algo de si chamado, todo mundo buscando algo chamado ethos, ou na nossa linguagem, a gente fala muito ética. E esse ethos é o fino entre os povos, na ação antropológica, sociológica, naquilo que devemos fazer, e de que maneira devemos agir, e como Deus fala conosco, e como nós falamos com Deus, e etc, etc, o que é Deus para mim, para você, e tarará. E em todos esses movimentos, a Bíblia é a única que existe essa complexidade que fora escrito a Bíblia. Lá no período, quando se começou, lá, eu nem vou entrar na história, Osílio, Homero, começam a descobrir-se o poder da escrita, aí o Senhor vai mexendo e colocando também pessoas capacitadas para poder traduzir os sentimentos, os acontecimentos, a historicidade daquilo que a pessoa tem, ou quer demonstrar, só que ele não vai demonstrar em pensamento, em oração, em meditação, ele não vai demonstrar em intenções, ele vai demonstrar na escrita. Fazendo a escrita que ele faz, ele vai redigir a sua história, ou vai fazer a redação, vai fazer lá o resumo ou a resenha daquilo ou da pessoa que ele quer, ou inventou, ou no palco da vida ele montou e fez daquele ser, daquele personagem, o cerne, o centro da sua escrita, da sua maneira de ver, enxergar o momento que ele está passando e o momento para transformar e colocar naquele personagem. Então, no palco da vida, esse personagem que vai sendo escrito e colocando-se nele sentimentos, atributos, vai se colocando acontecimentos ao seu derredor e com ele mesmo, é o que nós vamos ver aqui nesse texto, e não existe outro texto em nenhum lugar do mundo que vai pegar ou descrever com uma exatidão a fé, a bússola, o caminho que se deve o ser humano trilhar para que ele chegue a um devido fim. Em outras palavras, Deus tem um alvo a alcançar. Repete comigo. Deus tem um alvo a alcançar. Se Deus tem um alvo a alcançar, ele tem um projeto.
Se Deus tem um projeto a realizar, Ele tem uma autonomia. Foi dado para Ele, ou é dado para Ele, uma autonomia, uma autoridade. Se Ele tem uma autoridade para fazer, é porque alguém ou algo faz com que Ele venha obedecer a regra que é chamada a regra ou a lei da natureza. Nesse movimento da lei da natureza, para que ele venha obter a autoridade, repete comigo, o quê? A autoridade, ele tem que estar debaixo, ou ele tem que estar debaixo de uma promessa. Ele tem que ter uma legitimidade. O que é legitimidade? Aquilo que ele for fazer não pode sair daquilo que rege, daquilo que fala-se, daquilo que se indica, daquilo que está se propondo a atingir-se. É esse alvo que é atingir, que a Bíblia chama de, ou nós chamamos de propósito. Todos nós que estamos aqui hoje, como servos e servas de Deus, quando nós saímos da nossa casa, nós estamos da igreja e sem querer, sem deduzir, sem pensar, nós fazemos com o passar do tempo, isso uma maneira de viver, e essa maneira de viver é obedecendo a regra de fé e conduta. Em outras palavras, você não sai da sua casa para dizer assim, mais ou menos, olha, eu vou na igreja louvar o Senhor. Às vezes você fala, eu vou na igreja adorar a Deus. Outros falam, eu vou na igreja buscar a Deus. Outros falam, olha, eu vou na igreja para orar pelo meu filho. Outros falam, eu vou buscar a Deus pela nossa família. Outros falam, olha, eu preciso ser abençoado. E eu creio que Deus pode me abençoar e me tirar desse problema, dessa lacuna, dessa dificuldade. E eu sei que Jesus disse que maior é o altar do que o problema que é entregue nele. Você vem para a igreja, deixa os problemas no altar e Deus promete. Essa é a permissão e a aprovação de Deus. Você deixa os problemas no altar e leva consigo a orientação, a graça e o poder da vitória. Então nós estamos falando de duas coisas até agora. Primeiro, autoridade para fazer. Deus tem autoridade para fazer na minha vida e na tua vida. Por que Deus tem autoridade para fazer na minha vida e na tua vida? Primeiro, porque nós estamos aqui, porque nós tomamos ou tivemos a coragem, o desejo e a iniciativa de estar na presença de Deus. Esse lugar é chamado casa de oração, esse lugar é chamado lugar de adoração, esse lugar é chamado de lugar de busca. É aqui que nós buscamos, unimos a nossa força para clamar a Deus, para que o Espírito Santo de Deus renove a minha fé. E às vezes a vida do homem não é uma vida de retidão, porque retidão que eu falo é uma linha reta a se cumprir. Não, às vezes estamos mais alegres, às vezes estamos tristes, às vezes estamos emocionados, às vezes estamos cabisbaixos, e quem controla esse movimento é o Espírito Santo de Deus, que vai agindo e está conosco até a consumação do século. E sobre o Espírito Santo de Deus, a Bíblia dá duas referências. Primeiro, o Espírito Santo de Deus é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, e ele é o que nos fortalece para vencermos ou para ultrapassarmos
as batalhas da vida. É essa a função do Espírito Santo de Deus, colocar em você, através da palavra, através da sua oração, através da tua busca, algo extraordinário, que a Bíblia chama de dunamis, que é algo, ou uma explosão, ou um movimento, que impulsiona você a seguir em frente, mesmo de cabeça baixa, mesmo com os problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as dívidas, mesmo com as tribulações, impulsiona você para ir adiante, e você adquire um embalo e vai se fortalecer no Senhor, porque a Bíblia diz que o cavalo já tem a sua força, o cavalo se prepara para a batalha, Provérbios capítulo 10, versículo 24, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. É Deus que nos dá a vitória. Tem certas religiões, aí nós não vamos adentrar nela, mas que quando a pessoa precisa que um espírito desça nela, e quando desce, e é acostumado, a pessoa vai se acostumando, porque cria um elo, uma intimidade, uma potestade, um principado, etc. Não é coisa pouca, é mais embaixo o negócio. E os espíritos que ali se manifestam, dizem que é espíritos, né? Encarnado, manifestam, só que fala que aquela pessoa que está ali, e o espírito maligno está se manifestando sobre ela, aquilo ali é um cavalo. Aí é por isso que vem a condição que a turma fala, ó, eu fui cavalo de Satanás. Ele não está falando mal, ele está falando a linguagem que ele sabe falar, que lá ele era um cavalo de Satanás. E a outra coisa que nós temos que entender é que o inimigo, quando você faz um elo, um pacto do inimigo, muitas vezes nós entramos em desespero. Às vezes nós cristãos queremos converter a pessoa de terça para quarta. Irmão, quem faz a obra na vida da pessoa é o Espírito Santo. Quem dita a regra e a velocidade da libertação e também da graça de Deus, do poder da oração e do poder e da força que ele adquire em Deus, mediante a intimidade que ele tem com Deus, quem dá essa velocidade é a pessoa mesmo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos buscar a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa força e de todo o nosso espírito. Isso está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 1, e você vai até o versículo 10. E é nesse movimento aí, tirando o livro de Salmos, capítulo 91, que o inimigo usou para destruir Jesus. Se o inimigo, se Jesus, que veio para ser exemplo e meu ajudador e o seu ajudador na vida cristã, se ele não foi poupado, né, das tentações humanas, quanto mais eu e você. A nossa fé é provada, mas ela é provada para saber se nós estamos na palavra de Deus ou não. Se nós cremos na palavra de Deus ou não, porque a palavra de Deus é a bússola para o nosso caminho. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é o nosso rochedo. A palavra de Deus é a nossa segurança. A palavra de Deus é o que nos guarda. Jesus Cristo, quando ele veio, começa a história assim: eis que no princípio era a palavra. A outra versão diz verbo. O que é verbo? É uma palavra que se pode conjugar. Ou conjuga-se no passado, ou conjuga-se no presente, ou conjuga-se no futuro. Às vezes nós tivemos um passado muito ruim, mas Deus estava nos guardando e esperando eu e você. O Senhor estava nos chamando, e em algum momento da vida nós demos
liberdade, arrebentamos o nosso coração e tomamos a decisão de nos achegarmos a Deus, e a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. E resisti o diabo, e o diabo fugirá de vós. Então ele diz 3 coisas: você que se achega a Deus. E depois vem a vida cristã, tem coisas que nós temos que resistir. Você tem um aparelho lá na sua casa, hoje tem bastante coisa moderna, mas ainda tem gente que tem. Um aparelho chamado chuveiro. O chuveiro, muitos aí, quem não tem, o chuveiro elétrico, ele tem ali um negócio em cima dele ou dentro dele, que quando você liga, conforme a pressão da água, ele vai esquentando a água, você diminui a água, esquenta mais a água, porque existe lá dentro uma resistência. Então, o que aquece a água? É a resistência do chuveiro. Certo? Agora, tem resistência, irmão, que tem gente que olha assim para a resistência, e quando vai trocar a resistência do chuveiro, ele vê que a molinha lá, ela quebrou, saiu uma da outra. Mas ele é tão suvina, ele é tão mão de vaca, que ele pega agora aquele pedacinho de fio, e vai lá, e tenta emendar e amarrar. Eu nem sei quanto custa, às vezes, quanto custa uma resistência? Hã? Não, mas aí você quebra eu. Fala o nome de uma aí. Ducha Corona, banho de alegria, um mundo de água quente. Olha, eu estou quase um Shakespeare. Quanto que é uma resistência de chuveiro aí? R$40. Então, por causa de R$40, ele gasta o dia inteiro lá e tentando emendar. Aí ele emenda, quando ele emenda, ele vai colocar enroscado, aí começa a pingar. Aí ele tem que buscar lá o trava-rosca, lá o negócio lá que coloca, o negócio branco. E aí ele vai sofrendo. Quando ele pensa que não, ele gastou o dinheiro de um chuveiro novo. Irmão, quando eu fui para São Paulo fazer seminário, lá eu fiquei 4 anos e meio, nós morávamos numa kitnet, e tinha um chuveiro lá, pequenininho. Eu acho que era do Ducha Corona também. Só que era um negócio da palma de uma mão. E quem colocou aquele chuveiro ali foi o único que não era cristão, que morava conosco, ele era um contador, o Roberto. Ele gostava de tomar banho gelado, né, lá do Paraná, tomava, para ele era faixinha isso daí. Ele fala assim: água gelada para quê? Só para a gente gastar, água quente para quê? Para gastar energia. Ele era miserável, porque a gente dividia também. Ele era assim, ó. Se desse um sorrisal para ele atravessava o oceano, chegava do outro lado, abria a mão, estava sorrisal lá inteirinho. O bicho era tranquilo. O homem ele falou assim: não, pode deixar aí, ninguém vai arrumar. Mas queimou a resistência. Não, deixa aí. Um foi tentar arrumar lá, o gênio da lâmpada, que a gente chamava de Jerico. Mas o nome dele era Jeremias. Mas ele era um inventor das coisas, mexia lá. E eu lembro que Jerico foi lá e conseguiu daquela emendada. Só que tinha um problema também. Se abria para que a água saísse um pouquinho quente. Era o espírito da miséria, irmão. Não, eu falo para você. Eu estou dizendo. Era o capeta. Era o capeta. Vamos jogar na costa do capeta, porque para lá não para o inferno não vamos. Era o capeta. Porque abria, irmão, mas tinha que abrir bem pouquinho. Abria, quando estava caindo a água, a gente via que fazia um barulho. Abria, a hora que passava um pouquinho mais, a gente voltava. Até chegar o seguinte destino. Já era pequeno chuveiro. Começava a gotejar a água quente. E para tomar banho, você pulava aqui, pulava ali, enxugava lá, pulava para cá, e tinha dia que o chuveiro não pegava. E aí,
o que se fazia? Os crentes pegavam a vassoura e batia. E conforme batia, daqui a pouco o chuveiro fazia, esquentava a água e a gente já entrava dentro. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Porque o Espírito Santo de Deus está na minha vida e na tua vida. Para que eu e você não venhamos a fracassar, a desanimar, a esfriar na fé, a não entrar num período de mordidão. O Espírito Santo de Deus está conosco para que a palavra de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus, mantenha o meu coração, o teu coração, mediante as dificuldades da vida e a alegria também da vida, entendendo que Ele é o Senhor e por Ele vivemos e para a honra e para a glória dEle estamos aqui. E por menos ou por mais que venhamos a pensar e refletir, é tão automático que nós cremos que estamos aqui porque Jesus nos libertou, Jesus nos salvou, Jesus curou a minha alma, Jesus me regenerou, Jesus me trouxe a alegria da salvação. A palavra de Deus fala comigo, a palavra de Deus me liberta, a palavra de Deus me transforma, a palavra de Deus me guia, a palavra de Deus não me deixa perder-se, e a palavra de Deus, às vezes, ela me resguarda, às vezes, ela me corrige, às vezes, ela me consola, mas às vezes, ela me sacode, dizendo, presta atenção, ó alma de Anderson de Souza, eu estou no controle, eu tenho autoridade e tenho legalidade sobre ti, porque a mim foi me dado essa condição. Então vamos lá, a autoridade. Então eu tenho que ver que depois da autoridade eu volto um pouquinho. Para ter autoridade tem que ter legitimidade. E a legitimidade está aqui, ó, o que nós chamamos de Gênesis e Apocalipse. Nós chamamos de palavra de Deus, Bíblia. O maior best-seller do mundo. A Bíblia diz em Hebreus o para que eles servem. E aí, a gente continua a entender que no livro de Jó, aparece entre os anjos benignos a serviço de Deus, entre eles aparece um atrevido, é chamado de o atrevido, no profeta Menores. Então esse o atrevido, o nome dele era Lúcifer, um querubim da guarda. O que ele sabe é guardar território, e ali ele fica e ali ele não larga. É por isso que às vezes nós temos hábito que é só o sangue de Jesus para nos libertar. Dá tempo. Só o sangue de Jesus para nos libertar. Aí vai entre os anjos e o Senhor olha e fala, tem um diferente aí. Ele conhece todo mundo. Ele fala assim, de onde tu vens, Satanás? Porque aquilo que era nome, já se perdeu a identidade, agora se transformou em adversário. Ele diz, eu vim de rodear a terra e passear por ela. Isso estamos falando bem antes, mais ou menos século XV antes de Cristo. Século XVI, final do século XVI, descobrem que a terra era redonda.
Porque na cabeça do homem a terra era quadrada. Mas a Bíblia diz que Satanás já responde: eu vim de passear e rodear. Eu estou passeando pela terra e estou rodeando ela. Então a Bíblia tem razão. E aí ele pede permissão. Por que ele pede a permissão? Por que ele pede a permissão? Porque ele não tem autoridade sobre Jó. E não tendo autoridade sobre Jó, quem tem autoridade é Deus. Porque Jó servia a Deus. E o Senhor agora permite que toque nos bens. Depois permite, na segunda vez, que toque na saúde. E às vezes na minha vida e na sua vida é a mesma coisa. Não estou dizendo que Deus está permitindo o capeta, não há nada disso. Eu estou dizendo que a batalha espiritual existe. Mesmo pelo fato dela existir, nós como humanos reagimos como Jó. Nós entramos em colapso, em crise profunda, perguntamos o porquê, o para quê, queremos entender qual é esse movimento e que fim vai dar. Perguntamos para Deus o que fizemos para merecer essas coisas. Às vezes, a maioria do povo nos condena. Falam, cada um conta a história que quiser. Outros dizem, coitado, tadinho dele. Mas com coração rancoroso, dizendo, que ser tanta coisa. E agora, olha a situação desse homem que era milionário, quase dono da cidade de Ur dos Caldeus, e agora está aí na sarjeta, está pior do que um mendigo. Esse homem não tendo mais condição, a mulher diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele fala uma das palavras, um dos contos mais lindos da Bíblia, que ele olha para si e diz, se tem problema, o problema é meu, não está com Deus. E ele diz, mulher, tu é louca falando isso. Não fale isso não, porque você vai dar lugar para o inimigo. Porque ele realmente é o meu Deus e eu não abro mão disso. E ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Confiança. A palavra de Deus nos dá confiança. Tem muita gente, irmão, que está usando a Bíblia como técnica de prosperidade, técnica de equilíbrio emocional, técnica de ação e reação, técnica de como se envolver e interagir com a sociedade. E às vezes o cristão tem tudo isso daqui, não sabe usar. Esse livro que fora escrito em um período de 1.400 anos. 1.400 anos. Repete comigo. Período de... Quanto tempo levou para ser escrito esse livro? De novo. Tá. Agora imagine você. Eu pegar algumas... Aqui tem uns bisotê, ó. Pretinho, se você subir no altar. E aonde você está aqui tem... São pedras de granito. Aí eu falasse para você o seguinte, olha, pega aqui na igreja e nas pedras de granito vai ter uma barrinha de ouro. Não vai não, viu? É só para, senão o negado começa a meter a capira aqui, né? Meter a talhadeira aí. Amanhã. Tem umas barrinhas de ouro aí. Vai procurando. E eu espalhasse, mostrasse, espalhasse, vocês veriam as barras de ouro, espalhasse, e aí, antes de colocar, eu colocaria e distribuiria aí algumas
barra de ouro entre um granito e vários granitos aí. Só que, nesse granito, ou todos os granitos, então eu falaria para você, só tem 40, nós temos 7 mil metros de construção. Existe só 40 barras de ouro. Pode procurar. Quais seriam a proporção de você achar pelo menos 5 delas? Você vai lá, risca e fala assim, eu quero essa, eu quero aquela, eu quero que está na galeria, eu quero aquela que está lá no banheiro social, eu quero aquela que está lá no banheiro, debaixo da galeria, debaixo da escada. Seria muito difícil. Agora imagina, 40 escritores, nunca se conheceram. Nenhum deles. Poucos se conviveram junto. Eles viveram em tempos diferentes, porque é 1400 anos. Eles tiveram funções diferentes. Eles viveram em regiões, territórios diferentes. Eles falaram sempre o resumo, a resenha, sobre o mesmo personagem. E esse personagem, no Antigo Testamento, era chamado Messias. O Messias. O Messias. O Cristo. Aquele que virá para reinar e tomar conta do mundo. E ele terá a autoridade, porque já tem. E ele terá a legalidade, de maneira legal, porque ele está debaixo de uma regra. E ele tem não só a legalidade, ele tem a legitimidade. Porque ele é o inspirador desse conteúdo, desse ser que está em pauta de Gênesis e Apocalipse. Passou o Novo Testamento, já mudou a história. Agora aparece um homem chamado Jesus de Nazaré, que era um nome comum, que ele se firma nessa palavra e começa a dizer: eu sou o que vocês esperavam, eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou a espada, eu sou às vezes o escândalo, mas eu também sou a solução, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o que liberta, eu sou aquele que destrói cadeias, grilhões, eu sou a quietude, eu sou aquele que não responde, mas eu sou a língua afiada, que quando responde, eu atinjo o alvo certo. Os ricos me procurarão, os pobres e mendigos me procurarão, os famintos me procurarão, e aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E esse Messias, ou Deus, ou anjo do Senhor, ele vem e é chamado de Messias, ou é chamado de o prometido. Repete comigo, o prometido. Isso. Fala para o seu irmão, a promessa vai se revelar na tua vida. Ele é especialista em milagre.
Segunda Crônicas, capítulo 14. Vai dizer assim: se esse povo que chama pelo meu nome, versículo 7, se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, está chamando pelo nome do Senhor, se humilhar, orar, se converter dos seus vossos mau caminho, eu do céu ouvirei a vossa oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fala aí para o seu irmão, como que é o nome da tua terra? A minha terra se chama 3 milhões. A minha terra se chama problema no coração. A minha perna se chama tumor. A perna não, a minha terra se chama tumor. A minha terra se chama bico de papagaio, ou nervo ciático. A minha terra, aí você vai contando quais são os problemas. A minha terra são os problemas emocionais. A minha terra são... Aí você vai contar todos os tipos de problemas possíveis, e ele vai dizer, e nessa terra eu entro, e nessa terra eu faço, porque eu tenho poder para fazer, eu tenho autoridade para fazer, eu tenho legitimidade para fazer, e eu tenho legalidade para fazer, e eu estou como todo mundo, obedecendo a regra. O evangelho é para frente, e para frente nós seguiremos até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele quer salvar. E é nessa brincadeira, voltando em Jó, que eu e você entra como igreja. Jó tinha 3 grandes amigos que não o abandonaram, foram lá na montanha e vendo o estado dele, porque a mulher manda ele embora, porque o hálito dele estava apodrecido. Ele não estava podre de fora para dentro, mas estava também podre. Os órgãos estavam podres de dentro para fora. A mulher não aguenta mais, manda ele embora e ele vai para a montanha morrer. Ele quer morrer no alto, ele quer morrer na montanha. O resto da história vocês conhecem. Ele acendia a fogueira pegava, depois ele ia queimando alguma parte do corpo, e depois que a poeira abaixava, depois que a fogueira abaixava, ficava só a cinza, e era na cinza que ele rolava para matar os bigatos, os bichos que estavam comendo ele vivo. E depois disso daí, ele pegava um caco de telha e começava a raspar e tirar a parte podre do corpo, até chegar aos ossos. Vinham os amigos tentavam consolar. Cada um dava uma regra, cada um falava, e tudo falava coisa boa. Mas esse problema na vida, irmão, que por mais que você fale, a gente não se consegue enxergar, e aquilo parece que não consegue nos consolar. Verdade ou mentira? Sim ou não? É ou não é? Aí veio o mais novo, o mais experiente, mais didático, também fala. São 4 agora. E um consegue consolar. Não há ser humano que controle ou que console outro ser humano em uma diversidade tão grande, se nós não orarmos. E é por isso que temos que orar, porque a oração é a chave da vida. E como começou esse negócio aí, pastor? Simples, fácil, rápido, objetivo. Deus chama Moisés aprende a escrita como o faraó. Douto. Ele seria o escritor. Beleza. Aí um dia Deus chama Moisés e Deus fala, manda lavrar 2 tábuas. Pegaram 2 tábuas, lavaram retinha, direitinho, bonitinho, deixaram um brinco, acertaram. Moisés segurou uma, Josué segurou outra, e agora Deus fala, sobe no Monte Sinai e vamos ver o que vai dar.
Quando ele vai subir no Monte Sinai, a Bíblia diz que Deus trovejou. Deus trovejou, Deus fala para Josué, fica aí, porque se passar da linha para cá, morre fumegado. E já avisa todo mundo, ninguém toca no pé do monte. Seja animal, seja ser humano, tocou, morre fumegado. Carbonizado. Não tem o que fazer. Aí vai, ele sobe, Josué, que era um moço, pega uma pedra, fica sentado ali. Moisés sobe, vai entrando e ele entra numa nuvem. O lugar era o Monte Sinai. Ele entra na nuvem, some na nuvem, e a Bíblia diz que dali ele desapareceu. A nuvem começou agora a ficar mais densa, porque aqui embaixo era branca, começou agora a fechar o tempo, e em todo esse tempo havia trovões. E a turma achava que ia chover no deserto, mas não chovia. Chovia maná no céu, mas não chovia de jeito nenhum. Era Deus e Moisés, e o pau quebrando. Nesse primeiro momento que eu estou lhe falando, a Bíblia diz que Moisés fica com Deus por um bom tempo, muito tempo. Fica 40 dias e 40 noites, é só esse ser humano, e ai daquele que quiser fazer igual, porque depois vai ter doença e doença ruim. Ele fica ali na presença de Deus, só tem uma maneira de isso acontecer, a pessoa sendo arrebatada no Espírito. Não é arrebatamento de sentido, é arrebatamento de espírito. Pois bem, a Bíblia diz que ele fica ali, e chega assim uma hora, ele quer ver Deus. E Deus escreve a tábua dos 10 mandamentos com o seu dedo. Se ele é canhoto, se ele é esquerdo, eu não sei. Mas, se ele é destro, ou se ele é... Não sei. E ele escreve com os próprios dedos, e cada vez que a coisa ia, ele ia digitando, escrevendo, e dando ali os detalhes. Todos esses detalhes é descrito na Bíblia. Moisés volta, Deus fala para eles, olha, está acontecendo uma festa lá embaixo, é melhor você voltar, porque você vai ter uma surpresa. Ele pega 10 tábuas, ele pega a tábua com os mandamentos, e ele está descendo, quando ele vai chegando perto das nuvens branca, e ele vai saindo das nuvens, e ele pergunta para Josué estava lá, nem eles, Josué estava lá, ele falou assim, que festa é essa que está acontecendo, que barulho, que alegria é essa, olha, acharam que o Senhor estava morto, e forçaram Arão, e Arão fez um bezerro de ouro, para a prosperidade, para que o povo hebreus viva e não perca suas batalhas. E eles estão adorando e servindo esse Deus. A Bíblia diz que Moisés foi se achegando, Josué falou assim, olha, não dá para chegar mais perto, o Senhor tem que colocar um véu, porque o rosto de Moisés brilhava como o sol do meio-dia. Em outras palavras, quem está com Jesus, deixa eu dizer uma coisa, quem está com Jesus, ele tem a feição mudada. Quem está com Jesus, ele tem a vida mudada. Quem está com Jesus, a alma dele é lavada. Quem está com Jesus, ele anda de cabeça erguida, porque por maior que seja a batalha, o Senhor vai brilhar o sol da justiça na vida dele. É a comunhão com Deus. Agora lá vai a dica. Fica uma semana sem vir na igreja, 2 semanas. Na terceira, meu filho, você não tem mais força para... Porque o que sustenta a minha vida, a tua vida, é a palavra. E tem umas palavras aí que é só para falar mal dos outros. Água, por água. Moisés, quando viu aquilo, deu uma ira nele, e a Bíblia diz que Moisés foi um dos homens mais mansos da terra, mas deu uma ira nele, uma raiva tão grande, que ele conseguiu pegar, porque quando a pessoa está com muita ira, ele descobre a força que ele tem. Tem pessoa que, se você mandar ele correr um quarteirão inteiro, ele vai falar que não consegue.
Mas pegue um filézão, um filé, bovino, amarra o filé na corda e depois amarra no pé do sujeito e solta um pitbull para ver se ele não corre. Solta um pitbull para ver se ele não dá uma volta rapidinho. Ele chega quase morrendo, caindo, puxando o ar, pedindo balão de oxigênio. Mas que ele corre, ele corre. Crente preguiçoso é a mesma coisa. Às vezes Deus tem que deixar algumas coisas que é para ele dar. Tem gente que não sabe viver na bênção. Só sabe viver na batalha. Só sabe viver no sufoco. Passei. Aí a Bíblia diz assim, que Moisés teve tanta ira, tanta raiva, e lá vai uma palavra boa para você que está escrito no Novo Testamento, e Jesus ensinou: quando estiver irados, com muita bronca, calma, não faça nada. E se você estiver alegre, achando que o seu sonho já está sendo realizado, olha, meu filho, não embarca, não, espera a moderação. E aí deixa Deus falar, que você vai acertar, porque tu está sóbrio. E aí você fala: pastor, e que mais Jesus fez? Aí eu vou falar em palavras figurativas. Jesus diz: sede manso, calmo, como uma pomba, mas fica esperto para dar o bote que nem uma serpente. Não seja besta. Moisés pega a tábua, ergue, pá, quebra. E quebra. Não está histérico, ele está com raiva. 40 dias para nada. E ele está irado com o povo, não é com Deus. Deus vendo toda aquela coisa, dizendo: está certo, está certo. Certinho. Belezinha. Ele faz todo aquele movimento, se apresenta ao povo, aí ele fala para o povo o seguinte: olha essa. Ele fala para o povo: gente, vamos queimar esse bezerro aí. Porque antes de sair daqui, Deus pediu para vocês trazerem ouro, prata, diamante, para a gente construir algo para Ele. E vocês trouxeram. A quantidade de ouro e prata e joias preciosas que eles trouxeram para fazer o bezerro de ouro foi 603 vezes maior do que quando Moisés pediu para fazer uma arca. O povo daquela época não é diferente do povo hoje. 600 vezes. Moisés se ira por causa disso. Como que para Deus não tem e para o resto tem? Como para Deus nada? E para os deuses do Egito tudo? Estão vivos por causa do sangue do Cordeiro. Ele dá uma lavada no povo, chama o povo para o templo, e depois ele conclui assim: ai daquele que escondeu alguma coisa do Senhor. Aí ele mandou os homens entrar na tenda. Pergunta para mim se apareceu ouro, prata, nananana. Eles construíram todos os utensílios, construíram e compraram peles, eles construíram até a coluna, eles banhavam a ouro. Eu falo para você, tem gente que para Deus nunca tem, mas para o inimigo ele tem. Ele tem tempo, ele tem ideia, ele tem, tem que sobreviver, irarará. E para Deus, não tem. Ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para ler a Bíblia, ele não tem, tadinho. Mas Deus não volta a
atrás. Deus está aqui para abençoar. Aí Deus disse assim para ele: vem aqui, meu amigo. Eu vou dar aqui um nervoso, hein? Bonito, né? Já deu um sabão na negada? Já? Beleza. Aí eu acho que ele falou: estou arrebentando com Jeová. Estou. Glória a Deus, aleluia. Se fosse nos dias do Pentecoste, era a língua para tudo quanto é lado. Aí Deus disse para ele: lavra 2 tábuas, e um é os outros não, é você. Josué foi ajudar, falou: é você sozinho. Capricha. Aí Deus exigiu. Quando estava perfeita, Deus fala: pega agora as 2 na mão. Porque para descer todo santo ajuda, né? Pega as 2 na mão. Isso. Já velho. Dá jeito de travar no ombro. Travou no ombro. Fica firme, porque se essa quebrar, você vai ver. Aí ele foi subindo, Josué junto. Você quer que ajude? Moisés disse: não é chegada a tua hora, fica quietinho aí, porque o negócio é comigo. Sobrou para mim, e ele foi. Entrou na nuvem. Josué falou: ele não vai aguentar, eu vou subir junto. Deus fala assim: fica quieto aí, porque não é a tua vez. A segunda vez é essa a resposta. Fique quieto aí, porque não é a tua. Isso. Às vezes Deus fala isso para mim e para você. Falei para o seu irmão: às vezes não é a nossa vez. Isso. Acalma aí. Fica quieto aí, porque não é a tua vez. Ali ele ficou quietinho. Sentou na mesma pedra. Moisés subiu. E a Bíblia diz que Moisés já subiu, foi com uma marreta e uma taiadeira. E ele teve que escrever tudo de novo. Aquilo que era milagre, ele teve que reescrever. É por isso que nós damos testemunhos. Quem está entendendo a história do testemunho? Porque o testemunho, irmão, é para a honra e glória de Deus Todo-Poderoso. O milagre é Deus que faz. O testemunho é você que dá. Aí ele vem com os 10 mandamentos. Depois ele desce. É esses 10 mandamentos que, na verdade, olha só que coisa interessante. É isso que a Bíblia diz. E a turma usa isso e um sabe, um pensa, irmão. É só pensar. Põe a massa cinzenta para pensar. Aí, lá na frente é colocada a tábua. Aquela tábua que Moisés descreveu. Moisés. Você vai ver aqui algumas coisas. O maná é para sustentar o homem. A árvore é para dizer que o homem está na liderança. E a palavra é para dar ao homem autoridade para colocar todos os demônios debaixo dos vossos pés e ele ser abençoado, porque Deus não pode voltar atrás da sua palavra. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Deus, olhando para o mundo, não houve nada mais importante nesse mundo do que a sua própria palavra. Então ele levantou a sua mão e prometeu e disse: eis que coloco todas as coisas abaixo da minha palavra, e a minha palavra, quando sair da minha boca, ela vai sair para se cumprir aquilo que me apraz. Quando ele joga a palavra, a tábua dos 10 mandamentos, o que acontece? Não era 10 mandamentos. Aí teve que reverter a situação. Lá vai Moisés de novo. Veja se não é isso no seu dia a dia. Deus disse assim, ó: agora, Moisés, semana que vem, a gente continua a história. Beleza aí? Oh, vocês são muito inteligentes. Se coloquem em pé. É Santa Ceia?
vai dar certinho. Aí Deus diz assim, pô, então, vamos comigo. Deus tem autoridade porque Ele tem o quê? Deus só tem autoridade, Ele tem poder, mas Ele tem autoridade porque Ele tem legalidade. O que é legalidade? Ó, eu sou o Messias. E Ele tem autoridade, tem legalidade porque Ele tem agora a lealdade, legalidade, Ele tem a legalidade. E é por isso que a Bíblia diz que nós, às vezes, pecamos e, às vezes, somos fracos na fé, mas Jesus não nos nega e nos sustenta, porque Ele não pode negar a si mesmo. Você é o que decide, mas Ele já definiu por mim e por você. Vamos orar?